Olá amigos, sejam bem-vindos ao estudo básico de mediunidade. Nós estamos aí na nossa aula de número 40, Comunicação Espírita, Comunicação Mediúnica, parte 2. Estamos aí iniciando mais um estudo que é feito uma vez por semana, é um estudo semanal, para que vocês tenham tempo durante a semana de fechar o link com as outras obras espíritas, aquelas que nós apresentamos aqui, porque existe muita informação dentro da nossa doutrina. E precisamos, sim, fazer essa pesquisa, fazer as anotações, conforme eu sempre recomendo. Nós podemos cometer erros, também estou aprendendo junto com vocês. Então, que o Mestre Jesus esteja sempre iluminando nossos corações e possamos realmente abrir nossos corações para o Mestre. Quem é que pode dizer, estou com Jesus? Não é mesmo? Precisamos fazer esse olhar íntimo para dentro de nós. Nós precisamos estar com os bons pensamentos, pensamentos positivos, com esse amor que o Mestre emana para todos nós, para que possamos fazer um bom estudo. Vamos lá? Nosso estudo de hoje, dando continuidade sobre comunicação mediúnica, que nós já havíamos iniciado na semana passada. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o problema linguístico dentro desse assunto de comunicação mediúnica, comunicação dos espíritos. Nós temos aqui que os espíritos não falam em línguas, eles apenas pensam e do pensamento formam imagens. Essas imagens podem ser traduzidas corretamente pelo médium se o mesmo for amplamente compatível em vibrações com o espírito comunicante. Nós vamos ver um exemplo bem fácil de compreender, que muitas vezes nós temos situações que chega a parecer que nós escutamos as vozes, não é verdade? E que o Espírito está falando, ele está se comunicando do mesmo jeito que nós o fazemos aqui na Terra quando encarnados, se utilizando o ar atmosférico, mexendo o pulmão, fazendo as cordas vocais vibrarem. Então é uma onda mecânica. Mas na verdade não é assim, é através do pensamento. Nós já vimos isso no estudo passado. O pensamento do espírito comunicante através de seu perispírito chega ao nosso perispírito, nós em um pequeno desdobramento, nosso perispírito capta, passa para a nossa mente a imagem que vai em determinada área do cérebro ser convertida, ou pela própria imagem mesmo, formada, que pode conter algum animismo ou não, ou por sons, representações. Ele pode falar sílaba por sílaba, letra por letra, ou pode apresentar, se você já está, conforme a gente diz aqui, naquela mesma vibração dele, você vai compreender o seu espírito, vai compreender melhor e traduzir na sua mente em palavras das quais ele pode se utilizar. Se você não for um médium adequado a ele, as palavras não serão as mesmas. E por vez pode até traduzir uma mensagem de forma que o espírito não aceite. É muito complicado. Assim, pela parte do espírito. Para o médium não, que ele só vai participar ali. Tá? Então nós temos um exemplo aqui muito interessante, que é fácil para a gente poder compreender. Por exemplo, essa capa alerta do espírito Joana de Ângeles. Então o espírito dita essa imagem, que seria um modelo de uma capa de um livro, que nem essa foto. Tá? Vamos supor assim, é claro que não foi isso, tá, pessoal? Mas isso aqui é uma suposição para a gente poder compreender melhor. Vamos supor, o Divaldo está lá, e a Joana fala, Divaldo, olha, nós fizemos a diagramação dessa capa, a minha equipe daqui fez, é uma capa tal. Não, eu não quero essa capa, eu vou te mandar, eu quero essa daqui.
e aparece na mente do Divaldo. Será que vai aparecer a mesma capa? Né? Pode aparecer a mesma capa. Vai aparecer a imagem, né, contendo essas informações, esse desenho no fundo, uma porta, né, aberta aqui com a luz do sol. E aqui, ó, escrito alerta, bem grande. Edivaldo vai ver na imagem, na mente dele, tudo isso, até o que está escrito. Então ele nem ouviu ela falando, ó, a capa tem que estar escrito Edivaldo, pelo Espírito de Joana de Anjos, o nome é. Não. Ele vai ver isso e vai traduzir. Então, se observarmos o desenho, de um modo geral, nós vemos o quê? Um ser humano em pé, de frente para a abertura de uma porta gigantesca, em que do outro lado aparece uma luz forte e brilhante, né, do outro lado dessa porta, como a de um sol. A luz é percebida como um fenômeno de difração nas laterais da porta. Difração é quando a luz passa, em vez de sair um feixe único, ele se espalha, marcando um ponto mais intenso aqui e o espalhamento da luz para um lado e ele se reflete para o outro, na mesma intensidade. Então, esse fenômeno de difração nas laterais da porta ocorrendo seu espalhamento em ambas as laterais como um feixe de luz intensa. Tá? Nós estamos observando isso aqui, é o que o espírito quer. Agora, será que é o que vai acontecer? Vamos ver? Aí o pensamento lá do Divaldo, o pensamento do médium, embora compatível com o espírito comunicante, recebe a imagem e a distorce com um pequeno animismo, já que tem o conhecimento de que a mensagem trazida pelo Espírito envolve o Evangelho do Cristo. E a imagem que o médium nos traz, com uma cruz no local da porta, é bem sugestivo, supostamente seria a seguinte, por exemplo. Parece a mesma capa, porém ele transformou a porta e aquela difração de luz na visão dele, que ele recebeu e transformou numa cruz. Porque ele sabe, ele psicografou o livro, ele sabe o conteúdo do livro. E o seu animismo transformou aquela imagem da porta com o sol numa cruz brilhante. Pode acontecer. Então, eu escolhi até a capa com o nome alerta, porque esse é um alerta para todos nós. O animismo está aí. É o personismo, faz parte do personismo, da personificação. É a identidade de cada um. Não tem como, conforme nós já vimos no estudo passado. O espírito encarnado, o médium, ele precisa conhecer aquela linguagem. Como é que ele vai falar em francês se ele nunca encarnou na França, nunca estudou francês em vida passada? Aí o espírito vai precisar passar, soletrar, passar cada imagem para ele de uma letra, de outra, para ele poder psicografar e escrever no francês. Vai ser muito difícil. Então ele vai escolher um outro médium que já tenha tido encarnação. Lembra, eu falei da Ivone do Amaral Pereira. O Tolstói escolheu ela porque ela já teve uma vida passada lá na Europa, lá para os lados lá dele também, do país dele. Então fica mais fácil para quando passar as imagens o médium conseguir levar adiante. Então vamos ver aqui um comentário do Hermínio de Miranda, que ele faz no seu livro Diversidade de Carisma, dos Carismas, capítulo 16. Tive mais de uma demonstração experimental dessa verdade no decorrer das inúmeras experiências de regressão da memória em seres encarnados, como ficou registrado no livro, é um livro dele, Memória e o Tempo. Num dos casos, a sensitiva via diante de si, na visão diencefálica, um texto em árabe, que em estado de vigília ela não conhecia, e por isso declarou-se incapaz de lê-lo para mim. Disse-lhe, então o Hermínio falou, então de fato ela não
podia ler uma língua que era desconhecida, mas o texto era a expressão gráfica ou visual do pensamento, no sentido que ela podia captar o que realmente aconteceu. Ela via a imagem do texto, ela não conseguia ler. Num caso semelhante, ele chamou de fenômeno xenótica, uma visão de um texto em língua estranha à do sensitivo. Então a pessoa via nomes e caracteres gregos, uma língua que ele não conhecia, mesmo em vigília. Então, nesse caso, porém, ela descreveu a forma das letras. Triângulo, que era um delta, né? E um K, que era cap, e assim por diante, tornando possível decifrar os nomes que estavam lá em grego. Né? Está no Diversidade de Carisma, capítulo 16. Então, nós vemos uma confirmação do Hermínio C. Miranda com experimentos que ele chegou a poder anotar, participar na reunião mediúnica e fez as suas anotações, suas observações muito importantes que reforçam o que Kardec já colocou no Livro dos Médiuns. Então, assim, o problema, assim, o espírito comunicante, ele emite apenas um pensamento puro. E mesmo que fosse um espírito que somente havia encarnado na França, por exemplo, só conhecesse a língua francesa, um médium iria passar a comunicação em sua língua e no nosso caso em português, a não ser que o médium também já conhecesse aquela língua que foi materna do espírito. Aí ele poderia até passar a comunicação em francês, mas como ele já nasceu, já encarnou algumas vezes na França, ele carrega consigo, tá? Para resolver esse problema linguístico, né, que muitas vezes é difícil. Eu já comentei com vocês na Kardec em algumas revistas espíritas, de 1860, 1859, alguns comunicados, né, que os espíritos passam através de médiuns e que reclamam que não queriam aquele médium, porque as palavras que ele vai se utilizar não são as que o espírito deseja. Ele já até viu isso, já viu a interpretação no cérebro do médium, que não é a que ele gostaria que fosse. Então não sai a psicografia ou a psicofonia do formato que ele gostaria, sai parecido, semelhante. Então nós vemos aí o animismo mais uma vez, né? O Hermínio C. Miranda, ele também comenta sobre essa situação. É a seguinte: também relacionado com o problema linguístico, foi a experiência na qual o sensitivo desdobrado e regredido no tempo a uma experiência na França não falava francês como seria de esperar. Perguntado a respeito, disse ele que falava assim, aqui em cima, ou seja, com o corpo perispiritual, né? Ele falava francês, que ele estava desdobrado lá para a França na vida passada. Mas embaixo no corpo físico não saía nada em francês. É que recuado no tempo em que fora francês, ele julgava falar francês quando apenas pensava. Ao chegar aos seus próprios centros nervosos, o corpo físico, aquele pensamento era convertido não em termos de língua francesa, mas em português, a sua língua materna nessa vida para a qual estava programada as suas personalidades, reforçando o que nós falamos. Tudo é imagem. E aí vem os mecanismos, né, para solucionar esse problema linguístico, mecanismo nosso mesmo, dessa criação divina, esse nosso corpo maravilhoso, nosso cérebro, a interligação com o perispírito e a nossa mente, né, atuando aí. Efetivamente, aqui nós já estamos agora falando sobre a mente. Efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médios adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mãos de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor nossos pensamentos e a editar palavras por palavra, letra por letra, constituindo isso uma fadiga e aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações.
Então, na verdade, essas palavras são de um espírito que o Hermínio C. Miranda colocou para nós no seu livro. Com certeza ele pegou de uma das revistas espíritas, né? Ele não informou aqui. Mas é um espírito, uma comunicação espírita, reafirmando tudo isso que nós estamos falando aqui, de que é mente com mente. Ele fala aqui, constitui uma fadiga e aborrecimento, quando não há aquela interação perfeita entre o espírito, né, comunicante e o médium. Aí ele fala, até um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações, porque fica mesmo complicado. O que ele fala aqui? Somos constrangidos a decompor nossos pensamentos, a editar palavra por palavra, letra por letra. É aquilo que eu falei. Se o médium nunca teve uma encarnação lá na França, por exemplo, e quer ditar em francês, você vai ter que falar letra por letra. Porque se ele ditar a palavra e o médium não conseguir psicografar a palavra, né, não tiver essa condição, ele vai ter que falar letra por letra, para comandar aquele centro nervoso, o cérebro, comandar o braço. Aí você fala assim, poxa, mas na escrita direta, mas tem a interferência do animismo do médium. Mas aí, como é uma escrita direta, o espírito vai falar letra por letra. Aí não vai ter mais o animismo nas palavras. O texto vai ser puramente do espírito. Mas ele vai ser obrigado a digitar letra por letra. Olha que trabalho, hein? Não é brincadeira, não. Então ele fala aqui, por isso é que tantos insistem, os espíritos, no cultivo da mente, né, do médium. Se já é bem difícil, há uma mente bem arrumada, né, bem organizada, rica em informação, converter seu próprio pensamento em palavra falada ou escrita, imagine-se a dificuldade encontrada por aquele espírito que precisa converter em palavras o pensamento alheio. Então, ainda mais sem estar devidamente preparado para isso, em virtude de sua própria insuficiência de conhecimentos. Quer dizer, o médium não tem conhecimento nenhum. Por isso que é importante a gente estudar. Né? Estudar a nossa doutrina, estudar bem o livro dos médiuns, estudar sobre mediunidade se você já pratica mediunidade de alguma forma, você tem esse envolvimento com psicografia, psicofonia. Se não tem, também tomar esse conhecimento para si, para poder avaliar, analisar as questões que nos cercam, de que nós somos, estamos presentes, né, e que às vezes nos envolvemos. Porque você não pode sair acreditando em tudo, é preciso ter bases, ter subsídios para você poder aceitar e compreender certas verdades. E aí o Espiritismo vem trazer, né, como Consolador prometido, trazer essas verdades para facilitar a nossa compreensão. Então nós precisamos de ter o conhecimento para podermos facilitar a mensagem que vem do outro lado. Harry Buntington, em 1949, no livro dele, ele colocou também, reiterando essa observação, né? Ele declarou que os espíritos afirmam consistentemente que é mais fácil para eles utilizarem-se das próprias palavras e expressões do médium do que despejarem sobre ele ideias completamente novas. Chega a acontecer até isso. Eles acabam por aceitar a formação que o médium consegue fazer com aquelas imagens que ele fornece. Se for aceitável, ele continua dando a comunicação. Mesmo que ele reclame, pode não ser minhas palavras do jeito que eu queria, porque senão vou ter que ditar letra por letra, isso vai demorar muito, vai dar muito trabalho. Então, e às vezes ele também não consegue. Então ele acaba percebendo que o que o médium está escrevendo é algo bem semelhante ao que ele está pensando. Então, ele acaba por aceitar. Aí o Hermínio Miranda, ele faz um comentário muito importante sobre isso.
Ele diz que, em suma, no sistema que produz a comunicação mediúnica, desde a mente do espírito comunicante até o conhecimento do destinatário encarnado, o elo fraco da corrente é sempre o médium. Quanto melhor for ele, mais seguro o sistema e, em consequência, o processo. Quanto menos apto e menos preparado ele, mais precária a comunicação. Por melhor que se faça o esforço penoso dos espíritos em torná-la inteligível e coerente, a comunicação fica precária se o médium não está preparado. Mediunidade não é, pois, tarefa que se deva assumir sem um inequívoco senso de responsabilidade. O médium desleixado, indiferente, preguiçoso, leviano, mercenário, egoísta, de má fé, como consta da classificação proposta por Kardec lá no Livro dos Médiuns, está, na verdade, recusando grave responsabilidade para transferi-la, aumentadas quando de futuro lhe for cobrada a sua atitude, né, de responsabilidade. Um dia nós vamos ser cobrados. Então, por mais paradoxal que pareça, uma das mais graves responsabilidades na vida é precisamente a da irresponsabilidade. Porque vai ser cobrado naturalmente. Não tem como fugir disso. Tá? Eu gostei bastante dessas análises de Hermínio, né? Porque ele traz bastante informação, conforme trouxe desse problema da linguística, né? Agora a mente do médium. Então podemos, diante desse estudo, fechando aqui sobre a mente do médium, lembrar da responsabilidade do médium com seu envolvimento nesse processo da comunicação mediúnica. Porque uma vez que o médium se veste de pensamento do espírito, precisa, por meio de transformação das imagens em som e palavras, para permitir àqueles não médiuns receberem a mensagem de forma mais correta e completa possível. Senão, como é que vai ficar? Nós precisamos ter muita atenção, muita responsabilidade quando trabalhamos com essas comunicações, até mesmo espíritos sofredores, o que você vai passar ali para o doutrinador, ou seja, quem for que estiver conversando com o espírito através do médium, é algo muito importante, porque se estiver cheio de animismo, daqui a pouquinho fica só você falando e o doutrinador está doutrinando você mesmo, porque é animismo puro, pode acontecer. Divaldo já comentou sobre isso. Ele presenciou numa reunião mediúnica, que nem queria estar presente, mas ele viu o médium falando e era o próprio médium. Depois ele não quis falar na hora, mas depois ele chamou a atenção do médium. Falou assim, não me chame mais para uma reunião assim, eu não tenho esse costume de participar de reuniões dessa forma. Mas aí o médium perguntou a ele, mas o que você achou desse espírito? Esse espírito era você mesmo, era o seu espírito, era animismo puro, e você nem percebeu. Então, é complicado. Se você não é vigilante, se você não faz o estudo para perceber todos esses detalhes, né, nuances, estados, né, que vão surgir, você pode cair numa armadilha. Tá? Agora nós vamos falar sobre o mecanismo de conversão, que nós falamos do problema linguístico, falamos aí da mente, mas como é que isso tudo se processa? Então, ele já começa falando, Hermínio Miranda começa falando aqui, que nascemos todos com o nosso código que permite entender a nossa língua. Quando aprendemos outra língua e não precisamos mais ficar traduzindo palavra por palavra, temos implementado mais um novo código disponível e sobressalente. Eu me lembro quando eu comecei a estudar inglês há muitos anos, quando era jovem, bastante jovem, e era lá na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um curso de aprendizagem acelerada. E o curso era tão intensivo e tão bem organizado, era audiovisual, a professora acompanhava cada frase, cada palavra que nós produzíamos ali, independente, né? Com fone de ouvido, acompanhava e corrigia a nossa pronúncia. Tínhamos que fazer redações. Era um curso fantástico,
tão fantástico que eu vi a minha mente se transformando naquela época. Porque eu pegava um livro no início, estava em inglês, eu lia a palavra errada, de forma errada, mas procurava no dicionário, achava a palavra e anotava a tradução. Ia fazendo assim. Com o passar do tempo, às vezes de uma página inteira, poucas palavras eu anotava a lápis a tradução, porque o resto eu já conhecia. O dicionário já estava se fixando na minha memória. Mas eu ainda não sabia fazer aquela composição, porque no inglês não adianta você colocar a tradução ao pé da letra, como se diz. Às vezes tem um significado errado. Mas a minha mente já estava conhecendo aquelas palavras. E com o passar do tempo, a professora foi ensinando, através daquele método de aprendizagem acelerada, fazer com que nós, ao olharmos a frase, já a produzíssemos em nossa mente a ideia, a imagem, a ideia. Olhando a frase, você já não lia mais palavra por palavra, obtendo a tradução na sua mente. Você lia a frase inteira, já vinha o formato para a mente, uma coisa fantástica. E a coisa se deu foi tão poderoso essa influência de você ver a frase toda, já trazer ideia, ao invés de traduzir palavra por palavra, que eu me lembro de alguns fatos que ocorriam, eu andando na cidade do Rio de Janeiro de ônibus, e ficava impressionado, que eu olhava o cartaz na rua, e voltava para olhar de novo, porque eu olhava o cartaz na rua e vinha tudo em inglês para mim. Eu via a imagem, com tudo já traduzido para o inglês. Um cartaz em inglês, tudo em inglês aqui no Rio, eu olhava de novo, estava tudo em português. Eu ficava maravilhado com aquilo. Gente, que transformação é essa que está ocorrendo na minha mente? Eu olho o cartaz em português, mas a minha mente já traduziu tudo para o inglês, como se eu tivesse visto em inglês. Era uma coisa fantástica. Aí, às vezes eu falava com o trocador em inglês, agradecia em inglês, falava em inglês, ele ficava me olhando, aí que eu me dava conta que eu não estava usando mais a língua portuguesa. Foi uma viagem fantástica, sabe assim. Então, nós vemos o quanto é importante nós obtermos esse mecanismo de conversão através de inserirmos uma nova aprendizagem de uma nova língua. Então, seja a diversidade de carisma, o Hermínio fala, seja como for, porém, a personalidade, isto é, a pessoa encarnada, ela fica programada dentro de certas limitações que, paradoxalmente, lhe são necessárias, indispensáveis mesmo, ao seu intercâmbio com outras pessoas também encarnadas. Lembra? Nos livros do Chico mostra isso, né? Os mensageiros, né, já vêm preparados, trabalharam vários anos lá para se preparar a encarnar como médium. Então, no nível da individualidade, porém, continuam livres tais limitações e podem entender-se pelo pensamento sem necessidade de palavras. Foi isso que eu acabei de falar no inglês, lá no estudo do inglês. O sonho, aliás, é veículo constante de mensagens da individualidade para a personalidade. E como em qualquer outro mecanismo de comunicação, a estrutura e a dinâmica do processo são idênticas às da mediunidade, de vez que também se trata de converter pensamentos em imagens, símbolos ou palavras, diversidade dos carismas. Completando aqui a ideia, Hermínio ele vem colocar o seguinte: dizem que o inventor da máquina de costura Singer sonhou com uma arma de guerra conhecida que era a baioneta, uma agulha grande presa na ponta da arma, sendo que em seu sonho a agulha da arma tinha um furo lateral na ponta, e assim surgiu a agulha da máquina de costura. Sabemos que ele não poderia sonhar com uma agulha de costura conforme a conhecemos, né? Já que nunca tinha visto uma em sua memória. O nosso pensamento se utiliza de nossa memória. Um outro, como já dito em outra oportunidade de estudos, aqui é um comentário meu, o cientista Coulomb, que sonhou com o valor da carga do elétron, e utilizamos ainda hoje nas salas de aula em todo o planeta.
embora em seu sonho tenha visto, né, um modelo de máquina para realizar o experimento, ele nunca conseguiu construir uma que servisse realmente para calcular esse valor da carga do elétron. Naquela época passada, todos tiveram de acreditar em um experimento que nunca funcionou, mas que dava a todos um valor que é válido até hoje. Né? E até hoje o cientista, reproduzindo a máquina de Coulomb para o cálculo da carga do elétron, não consegue também obter esse valor. Então prova que aquela máquina que ele construiu nunca funcionou realmente. Hoje nós temos equipamentos que podem confirmar a carga do elétron de outras maneiras, mas utilizando aquela que Coulomb apresentou em sua tese, não é possível. Então, dentro desses mecanismos de conversão, nós temos aqui ainda a diversidade carida, o Hermínio comentando que, segundo nos ensinaram os espíritos, o pensamento utiliza para expressar-se o material guardado na nossa memória. Então, por isso, são às vezes tão confusas a imagem do sonho, precisamente por estarem a expressar em símbolos, pensamentos meramente formulados, né, ou aventuras, né, numa dimensão em que os nossos conceitos habituais são inadequados, para dizer o mínimo. Nós vemos então o quanto que é complicado você sair falando as coisas de qualquer maneira. Tem que haver um estudo, tem que ter discernimento, tem que ter uma análise, né? O crivo tem que se utilizar, não pode sair distribuindo mensagens à torta direita só porque você psicografou e está contente achando que é lindo, maravilhoso. Tem que ser analisado por todos. É um grupo coeso, conforme nós já falamos. Tá? Esse grupo tem que permanecer coeso. Tá, então aí nossas referências do estudo de hoje, Diversidade dos Carinos, do Hermínio C. Miranda, capítulo 16. Eu resolvi, conforme falei para vocês, aproveitar que ele faz esse estudo de comunicação mediúnica. Só que é um estudo muito grande, então nós dividimos em 3 partes ou mais. Eu acredito que até a terceira parte a gente deva fechar aí esse estudo dentro de natureza das comunicações. Boas aulas para vocês, bons estudos, fechem os links, né? Pesquise, veja se eu não falei alguma besteira aí, posso fazer um comentário. A gente erra também, se engana, eu também estou estudando e aprendendo, como vocês. Até a próxima.